Olá, está no ar mais um Tela Política e, como sempre, a gente tem ouvido aqui, entrevistado prefeitos, eleitos, reeleitos, e hoje nós vamos fazer um programa, uma entrevista um pouco diferente. Nós temos aqui o Dr. Márcio Mancilha, o seu cliente, prefeito eleito de Ibirá, o Nivaldo Biscoito, que é assim que ele é conhecido em toda a nossa região, está sofrendo uma denúncia pelo Ministério Público sobre compra de votos. Primeiramente, doutor, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui hoje, para esclarecer não só os eleitores de Ibirá, como também toda a população interessada em que fatos dessa natureza sejam esclarecidos. Então, gostaria que o senhor cumprimentasse quem está assistindo e depois falasse sobre essa denúncia do Ministério Público contra o seu cliente. Marcos, tudo bem? Queria cumprimentar o pessoal que está nos assistindo e agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. E estamos aqui para elucidar todas as dúvidas que possam aí estar sendo levantadas. Bom, para nós que acompanhamos à distância e que não temos conhecimento jurídico, é uma denúncia pesada contra o prefeito eleito de Ibirá por compra de votos. Mas diante da denúncia, da acusação do Ministério Público e de todas as provas juntadas, esse processo, ele tem chance de prosperar, de chegar a algum resultado que condene o seu cliente? Olha, Marcos, até o momento, se existisse uma conversa do seu Nivaldo, uma conduta praticada, ou qualquer coisa ilícita, eu ia falar para você, Marcos, o seu Nivaldo corre o risco de perder o mandato. Mas não tem uma conversa, uma ligação, ninguém citou o nome do seu Nivaldo, nada. Isso nós vamos esclarecer dentro do processo e eu tenho absoluta certeza que toda essa denúncia, toda essa repercussão, principalmente na imprensa, vão ser explicados e o senhor Nivaldo, no final, absolvido. É bom até para esclarecer quem está assistindo que essa denúncia, ela inclui também o vice-prefeito, né, João Renato Tavares, e um vereador eleito, Rodrigo Pugliuzzi, do Partido Republicano. Pagliuzzi. As denúncias são as mesmas feitas contra o prefeito eleito. Marcos, a campanha política de Ibirá, ela tem que ser analisada em todo um contexto. Por quê? Existe uma briga jurídica desde fevereiro, então muito antes da campanha política. O que acontece? O senhor Nivaldo foi eleito prefeito, na sua reeleição ele tinha 80% de aprovação da administração, foi reeleito. Ao sair em 2016, continuava aqueles 80% de aprovação, elegeu o seu sucessor. Por motivos que não vêm ao caso, descombinaram e o senhor Nivaldo se afastou da política, da administração. Na eleição de 2020, o senhor Nivaldo tentou lançar o filho. O atual prefeito, juntamente com o seu grupo político, numa armação lá que não muito democrática, barraram a candidatura na convenção, certo? O senhor Nivaldo, com um vídeo, um único vídeo que ele postou, explicando essa história, por que o filho não pôde ser candidato e assim por diante, a população de Ibirá, sempre com muito apreço por ele, resolveu votar em branco. Não a pedido dele, tá por revolta. E o atual prefeito ganhou a eleição com menos de 300 votos dos votos brancos. Por que eu estou te falando isso? Porque isso é para mostrar a credibilidade que ele tem perante a sua população. Tá certo? Então, não teria por que fazer isso se diante dessa credibilidade, diante da candidatura que todo mundo tinha aquele anseio para ele voltar. Então, é impossível. Bom,
Com relação ao esquema de compra de votos, segundo a promotora Bruna Maria Buque Muniz, né? O grupo teria pago R$ 200 antecipadamente e caso o denunciado, o candidato eleito, o Nivaldo Biscoito, fosse eleito, mais R$ 300. Baseados em que o senhor acha que a oposição fez essa denúncia? Olha, primeiro é assim, nós estamos elaborando a defesa, e você me desculpe, mas a defesa tem uma tese, e ela não pode trazer isso, e não quer trazer isso agora. O que eu posso te afirmar? Primeiro, o meu respeito pela justiça eleitoral, pela sua eficiência, sua agilidade, tudo isso. Segundo, meu respeito enorme pela doutora Bruna, do Ministério Público. Promotora Pública Eleitoral. Porém, em instrução, em audiência de instrução, onde são ouvidas as testemunhas e tudo, pode ter certeza absoluta que todas as afirmações que a doutora Bruna faz cairão por terra e muita coisa ela vai ficar surpreendida porque, infelizmente, mentiram dentro do Ministério Público e isso a gente vai deixar claro e provado. Bom, até para esclarecer com relação a essas denúncias, pesam contra o prefeito eleito veículos não declarados, incluindo um caminhão do vice-prefeito, né, eleito, que teria sido usado para transporte de materiais de campanha, também cestas básicas, botijões de gás, em troca de votos. O que é que o senhor tem para falar sobre essas denúncias? Em relação a esse caminhão, um único dia para recolher o material de campanha, os banners de campanha, que a caminhonete que fazia esse serviço quebrou e para não ficar na rua, realmente se usou o caminhão uma única vez e a doutora Bruna entendeu por bem fazer uma recomendação e nós até mostramos que tinha em todos os caminhões que era proibido fazer campanha, na garagem dos caminhões e dos veículos do supermercado, e ela entendeu por bem arquivar, tá certo? Compra de botijão de gás, de cesta básica, eu até agora não tive acesso a isso, tá? Eu sei que a doutora Bruna ainda está realizando investigação, não vi, mas posso te afirmar com absoluta certeza que não existe isso. Tá. Porque, para eu afirmar, o Marcos comprou uma cesta básica e deu para um eleitor, eu tenho que provar que você comprou. Sim. Porque senão só o eleitor falar lá, ó, te dei uma cesta básica, aí nós estamos ferindo, assim... É uma denúncia bastante vaga. Bastante vazia. No seu entendimento. E a denúncia também pede a cassação de registro ou diploma, né, inelegibilidade dos envolvidos e aplicação de multas. O senhor vê alguma possibilidade, alguma chance dessas denúncias prosperarem? Olha, Marcos, como em Ibirá, e como eu já te disse, a briga jurídica é maior do que a política, nós tivemos 16 impugnações em relação à candidatura do seu Nivaldo, à convenção e uns 3 ou 4 vereadores. Para nós, não é novidade ter recebido esse tipo de denúncia e essa ação. Por quê? O que acontece? Era o único meio de se ganhar a eleição do seu Nivaldo, seria através disso, as 16 foram julgadas improcedentes e nós temos 100% de convencimento que também essa vai ser julgada improcedente. Doutor, o senhor acha que a diferença de votos, porque foram 12 votos a mais a favor do Biscoito contra o adversário, isso tem acirrado ainda mais um pouco essa disputa, essa briga jurídica? Novamente, você tem que analisar aquilo que foi feito. Os candidatos. O seu Nivaldo, quando sai da primeira administração para a segunda com 80% de aprovação, e por outro lado vem o João Renato de vice, que é um cara que veio de uma família humilde, que começou com um armazém lá no bairro São Benedito,
E hoje um empresário que tem 4 supermercados, 200 e tantos funcionários. Então, para a realidade de uma cidade pequena, uma pessoa que alcançou isso na vida. E por outro lado, uma administração que tinha 30%. Então, realmente, essa diferença, ela foi surpresa. Mas não foi surpresa para quem perdeu. Foi surpresa para quem ganhou. Porque tudo indicava que a diferença era muito mais de 1.000, 1.500 votos. Tá certo? Então, é por causa disso. Infelizmente, aconteceu de ganhar só por 12, e aí se acirra mesmo uma disputa, porque para quem ganha uma eleição com 12 votos, já não é muito legal. Mas para quem perde uma eleição com 12 votos, realmente é para ficar inconformado. Fica com a pulga atrás da orelha. É verdade. Sem dúvida alguma. Eu acredito até que a diplomação já tenha sido feita no momento em que esse programa está sendo exibido. Mas eu tenho que perguntar, qual é a possibilidade do Biscoito, do Nivaldo Negrão, assumir? De 1 a 10? 10. 10. Então, está 100% confiante. Até porque, Marcos, veja bem, olha, não está correndo prazo ainda para a gente apresentar a defesa. Tá? Porque não foi citado todo mundo, então não corre esse prazo. Correndo esse prazo, a gente entra em recesso, o Poder Judiciário entra em recesso agora dia 20 e retorna dia 20 de janeiro. Então o senhor Nivaldo vai ser diplomado, vai tomar posse e esse processo vai se alongar aí por um período. Doutor Márcio, nós pedimos um minutinho apenas para nosso comercial. E nós voltamos com uma pergunta que vai ficar no ar, o senhor responde logo depois que a gente voltar do comercial. Se o seu cliente está confiante na absolvição. É o que nós vamos saber daqui a pouco, através da própria fala do advogado Dr. Márcio Mancilha. A gente volta em um minuto. Isso é muito Natal, isso é muito Nativa. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Um Feliz Natal encantado. Esses são os votos. Drogaria Essencial, no Atacadão Catanduva. WhatsApp 17 99621 3465. Empreiteira de Obras e Acabamentos Leão. Fone WhatsApp 17 99185 1708. Flavinhos Lanches. O sabor que você nunca esquece. Rua 24 de Fevereiro, 1024. Araújo Mini Mercado. Vendedor exclusivo dos produtos suco energético Itis. O Iguatemi, no Solo Sagrado 2. Drogaria Popular Lavita. Em Ubaúba, ao lado do Bar Dois Irmãos. Em Novais, em frente à Praça da Matriz. E em Santa Adélia, em frente ao restaurante do Ratinho. Natal encantado, Nativa. Nativa. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. E nós estamos de volta com o Tela Política, falando para toda a nossa região, sempre com assuntos políticos relevantes, e o de hoje não poderia ser diferente. Ele é mais do que importante, porque o Ministério Público de Ibirá pede a cassação, fez uma denúncia por compra de votos contra o prefeito eleito de Ibirá, Nivaldo Negrão, popularmente conhecido como Biscoito. Aliás, acho que pouca gente sabe que ele chama Nivaldo, né? Sim, é verdade. Ele é tradicionalmente conhecido como Biscoito, é muito popular, tem o seu comércio em Ibirá, já foi prefeito por dois mandatos.
e agora ganhou a eleição e tem essa denúncia contra ele. Mas nós deixamos uma pergunta no ar que era sobre a confiança do seu cliente, o Biscoito, na absolvição. Marcos, quando a pessoa não comete nenhuma conduta ilícita, ela tem 100% de certeza que vai ser absolvida. Até porque nós acreditamos na justiça. Veja bem, esta denúncia foi apresentada por um ex-funcionário, servidor público do município, tá? Que foi demitida bem do serviço público na época do seu Nivaldo, respondeu uma ação de improbidade pública aqui na comarca de Catanduva e hoje está condenado a devolver aos cofres públicos 1.300.000. Tem uma outra pessoa que também é opositor ferrenho do seu Nivaldo, tá? Que tem uma condenação por dano moral por R$30 mil, que o seu Nivaldo também ganhou. Tá? Então nós vamos deixar tudo esclarecido e demonstrado de forma clara e cristalina que o seu Nivaldo não tem participação nenhuma disso. Até porque, veja bem, para existir a compra, tem que ter o ato, certo? Tem que ter o valor, o dinheiro. E da onde saiu esse dinheiro? Quem pagou isso? Porque muito se fala, mas não tem nenhuma prova. E nem de benefício. Nem de benefício. Tá? Então nós temos 100% de certeza que vamos absolver o seu Nivaldo. Para que a gente entenda, o Ministério Público fez a denúncia, está juntando todas essas provas, é encaminhado para o Judiciário, que vai acatar ou não. A possibilidade disso acontecer antes da diplomação é zero. Não, não existe, até porque, como eu te falei, como não foi citado todos os envolvidos, não corre nem o prazo de defesa ainda, certo? Isso é assim, o Ministério Público abriu uma investigação unilateral, porque não chamou o meu cliente e nenhum dos envolvidos para serem ouvidos, tá? Explica isso para mim, como que foi isso, ou como que foi aquilo, não existe, tá? Aprovou as contas do seu Nivaldo, do João Renato, estão aprovadas com parecer, inclusive, do Ministério Público, tá? Então não corre, porque aí ela soltou a ação, nós vamos apresentar a defesa, vamos arrolar testemunhas, ela também, a doutora Bruna também arrolou testemunhas, né, que vai ser marcada uma audiência, tem uma sentença aqui, que ela tem direito a recorrer se perder, se nós perdermos aqui em primeira instância, hipótese essa, viu, Marcos? Estou levando só por amor ao bom debate jurídico, eu não acredito nisso, tá? Aí tem os recursos, o Tribunal vai para a segunda instância, o superior, assim por diante. Exatamente. Voltando ainda sobre essa denúncia do Ministério Público, como advogado de defesa, o senhor teve acesso Olha, Marcos, por incrível que a pareça, esse processo ou ainda não? tive acesso, mas tem alguns depoimentos que eu não estou tendo, tá? Então, essa semana eu vou estar peticionando e pedindo para liberar os acessos. E até mesmo porque eu não tenho conhecimento, eu tive conhecimento de 2 casos em que a doutora Bruna oficiou, mandou ofício e tal. Mas eu não tenho mais conhecimento se existe ainda mais investigações. Porque ela soltou uma ação. Se ela continua investigando, eu tenho que ter tempo e não posso ser prejudicado na minha defesa. Tá certo? Então, eu vou oficiar, vou peticionar, exatamente pedindo para que sejam liberados esses links que eu não estou conseguindo acessar e para saber se existe alguma investigação. Se existe alguma investigação, aí eu vou pedir prazo. E sobre o que o senhor teve acesso do processo, tem alguma coisa que o senhor ficou um pouco inseguro, que pode trazer alguma instabilidade, ou o senhor vê isso Marcos, como tranquilo? A única certeza que eu vejo é que em Ibirá estamos tendo um segundo turno.
fora de época, inclusive. Tá? São o pessoal, os opositores do seu Nivaldo. Uma briga jurídica por interesses Isso, de oposição. que estão lá e tentaram armar e provar e não sei o quê, e que tudo isso vai cair por água. Até porque, Marcos, a justiça eleitoral, ela traz o prometer, oferecer como crime, mas ela traz o pedir como crime também. Então, se o eleitor pedir para o político algum benefício, ele também está cometendo crime. Sem dúvida. E aí teria que estar sendo apurado, tá certo? Quando a doutora Bruna fala assim, olha, o senhor Nivaldo montou um esquema com os vereadores, né? Mas os vereadores, ele elegeu 3 vereadores. Teve vereador lá que teve 600 votos, 580 votos. Quantos vereadores tem a cidade? 9. 9. É. Então, 3, Então, ele se tem mais 6 da oposição. É isso. Se tivesse esse esquema, essa quantidade de dinheiro que parece que é um... Um caminhão Ele de tinha dinheiro. feito a Câmara. Se eu libero dinheiro para os meus candidatos, eu faço a Câmara. E ele não fez, ao contrário, ele elegeu 1/3 da Câmara. Entendeu? Então tudo isso é o que nós vamos demonstrar. Demonstrar é lógica. Tá certo? Trabalhando dentro da possibilidade, que é praticamente cristalina, né, de que o Biscoito vai assumir. Ele vai ser diplomado, assume dia 1º de janeiro de 2025. Daí para frente, existe, claro, que um processo ainda correndo em busca da condenação do Biscoito. O senhor acha que existe algum risco lá na frente de cassação? Marcos, eu sinceramente, eu não... Até o momento, eu não consigo ver isso. Com todo respeito. Mas eu não consigo ver isso. Porque não existe nada a não ser palavras jogadas ao vento que o senhor Nivaldo tem participação nisso. A doutora Bruna, ela fala assim, ó, tinha muitos cabos eleitorais cadastrados e o outro não tinha. Mas quem cumpriu a lei? Quem cumpriu a lei fomos nós. Nós, inclusive por indicação minha. Quantos fiscais eu posso? Quantos delegados eu posso? O senhor utilizou dentro do limite permitido pela Justiça. O que a lei me disponibilizava. Eu fiz reunião, eu treinei o pessoal para fiscalização. Eu não queria comprar ninguém. Muito pelo contrário. Eu queria cumprir a lei e colaborar com a Justiça. Parece que cumprir a lei e colaborar com a Justiça, agora, no meio de todas essas suposições, passou a ser uma conduta ilícita. E essas coisas que, assim, ó, eu ouso, com muito respeito, a discordar da doutora Bruna. E a gente vê também um problema até bastante sério, que é essa briga jurídica, né? Pode dividir a cidade. E isso trazer prejuízos políticos para a instância de Ibirá. De que forma o seu cliente, o Biscoito, está se preparando, o senhor também como jurídico, para enfrentar essa batalha jurídica aí que vem pela frente? Ô Marcos, veja bem, o Biscoito e o João Renato, eles têm um objetivo que é o seguinte, é fazer a cidade crescer, desenvolver e gerar renda. Então, como está o Biscoito hoje? Ele está trabalhando, ele está planejando a administração dele, apesar que não teve nem a instalação do governo de transição, que prejudica um planejamento, tá certo? Não houve porque o atual prefeito não aceitou? Indeferiu, foi indeferido. Pelo que a gente tem notícias, porque fala assim, ó, tá tudo no portal da transparência. Não tá tudo no portal da transparência. Porque o que precisa ver é assim, ó, tá tudo empenhado que a prefeitura deve. Como é que está a história do funcionalismo público? Como é que está o passivo trabalhista do município? Entendeu? Sim. Isso a gente não tem. Então, como é que você vai planejar uma administração? Nós pedimos, o Ministério Público recomendar a instalação do governo de transição. Nós pedimos 2 vezes para o prefeito,
tá? Tudo. O que o senhor Nivaldo está fazendo é trabalhando e dentro do possível, planejando a sua administração. Bom, doutor Márcio, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que o senhor desse um recado, não só quem votou para o Biscoito, mas também para toda a população da cidade de Ibirá, com relação ao que o senhor acha que vai acontecer e de que forma as pessoas têm que encarar o prefeito, o Nivaldo, o Biscoito, como prefeito nos próximos 4 anos. Bom, eu vou falar primeiro para o pessoal que votou no senhor Nivaldo e que durante essa campanha aí eu tive contato com muita gente, porque fiz a campanha e estava lá em várias reuniões. Que fiquem tranquilos. Nós temos absoluta certeza de que o senhor Nivaldo não praticou nenhuma conduta ilícita, tá? E que o senhor Nivaldo vai fazer os seus 4 anos de governo e, se Deus quiser, ser reeleito lá em 2028. Para a população de Ibirá em si, eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de ter conseguido trazer o senhor Nivaldo novamente, um filho da terra que tem um amor imenso por aquela cidade, para ser prefeito e administrador da cidade. Eu espero que todo mundo apoie, porque força de vontade e determinação a ele não falta. Doutor Márcio Mancilha, foi um prazer recebê-lo aqui no Tela Política e trazer esses esclarecimentos e tranquilizar também toda a população da cidade de Ibirá. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu queria, por fim, agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecendo alguns pontos, tá? Me colocar sempre à disposição, tá? Aquilo que você precisar, estou à disposição e pronto para te responder aí, tá bom? E a você que assistiu mais esse Tela Político, nosso muito obrigado. Fique com Deus. A gente volta no próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser.